Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos, servo do Deus Altíssimo. Vamos para a quinta parte, livro do profeta Ezequiel. Você conhece o livro do profeta Ezequiel? Você já estudou esse livro profético, apocalíptico? Aleluia, glória a Deus. É muita coisa para falar em pouco tempo, mas eu quero ler o texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 5. Nas outras partes, primeira, segunda, terceira e quarta parte, nós passeamos pelo capítulo 1, 2, 3 e 4. Não sei se chegamos até o 5, já não lembro mais. E fomos até o 22. Vamos voltar agora para o capítulo 5. Abra sua Bíblia Sagrada em nome de Jesus. No capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 5. Curta, comenta, compartilha, para que este vídeo tenha um alcance, para edificar a igreja. A gente não tem estúdio, a gente não edita vídeo e a gente não está preocupado com a parte financeira. Amém? Sinceramente, não estou. Estou preocupado com a edificação da igreja. A parte financeira, Deus nos sustenta, sempre nos sustentou. Amém? Capítulo 5, versículo 5 está escrito na poderosa e majestosa palavra de Deus. Se você é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você é de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. Primeiramente, para sua edificação, para seu crescimento espiritual. Segundo, para não cair nos falsos profetas, nas seitas, heresias, hereges, homens desviados da verdade. Tito 1,14. Ezequiel capítulo 5, versículo 5 está escrito na poderosa palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová, através da Bíblia Sagrada, o maior espírito de profecia dessa terra. Esta é Jerusalém. Pula, coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Versículo 6. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos, nas minhas normas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, os meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Versículo 8, capítulo 5. Por isso assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. Eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti. E executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Versículo 11 para finalizar. Portanto, tão certo como eu vivo, aleluia, diz o Senhor Jeová, os que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Aleluia! Nós vamos abrir um parênteses aqui sobre o santuário de Papai Jeová.
O profeta Ezequiel foi exilado, estava entre os exilados. Ezequiel se estabeleceu com um grupo de exilados judeus próximo à cidade de Nippur, junto ao rio Quebar, aquela visão que ele teve da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A principal divindade era Enlil, na região, chamado às vezes de Bel, mais conhecido de nós, que era o Senhor, uma divindade, um Deus estranho. Era considerado o Deus do mundo terrestre e o pai de outros deuses. Neste contexto, Yahvé, o Deus soberano, apareceu a Ezequiel e chamou para profetizar juízo e esperança. Eu abri esse contexto para poder, pleonasmo, contextualizar e você entender, você que está assistindo a primeira vez o vídeo, você tem que voltar para o vídeo 1, 2, 3 e 4, para você entender a visão que o profeta Ezequiel, chamado por Deus, amém? Você também tem um chamado, mas para isso você tem que pagar um preço alto. Você não pode ir atrás de homens e mulheres que montam convenções na internet e saem derramando óleo na cabeça de todo mundo, sem estudo, leigos, ignorantes, emocionados. Você não pode. Você tem que procurar pessoas, homens e mulheres que estudem realmente a palavra de Deus. E não são homens e mulheres que têm um currículo invejável. São homens e mulheres dispostos a fugir da aparência do mal, pecador igual a eu, que resiste ao pecado para adentrar nas sagradas escrituras, se consagrar, jejuar. Amém? Porque muitos teólogos, não são teólogos, separam absurdamente o Antigo Testamento do Novo. Eles têm heresias de perdição, como diz a palavra, ventres preguiçosos, homens desviados da verdade, e a Bíblia vai dizer que seja anátema a eles. E no versículo 11 tem uma palavra central dentro desse contexto, uma palavra em hebraico chamada Mikdash, deve ser assim a pronúncia, que significa santuário. Aleluia! Mikdash de Quadash, vem dessa palavra Quadash, ser santo, ser separado. É um substantivo que designa alguma coisa ou algum lugar como santo, consagrado. Em geral, Mikdash significa santuário e se refere ao tabernáculo, Êxodo capítulo 25, versículo 8, ou ao templo de Israel, Isaías capítulo 63, versículo 18. Senti o desejo de ler este 63, 18 de Isaías, amém? Glória a Deus. Está escrito na palavra do profeta Isaías: só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Vou ler o 19. Tornamo-nos, quase não sai, como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Voltando aqui no versículo 7, do mesmo capítulo de 63, diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Abre o parênteses, entristeceu-se, mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aleluia! Todavia, se lembrou os dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar, com os pastores e seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aleluia! Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, quem fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como ao animal, que desce aos vales. O Espírito do Senhor
lhe deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Aleluia! Revelação do profeta Isaías. E nós encerramos essa quinta parte de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Compartilha, curte, comenta. E vamos voltar já já para a sexta parte, em nome de Jesus.